Isso, Jair. Hoje eu estou finalizando mais uma passagem na minha vida, mais um ciclo, tá certo? Vou estar alçando outros voos, tá bom? Na minha vida profissional, tá certo? E eu acredito que vocês vai me dar boas notícias, né? Apesar da distância, tá bom? Mas vamos lá. Obrigado, Ariadne. Eu também desejo um grande sucesso para vocês, tá certo? Beleza, Jair. Pode deixar aí. Mas vamos lá. Mas voltando para. Ok, Jair, sem problema. Voltando para o que nos importa realmente, né? Sobre o assunto, não sei se vocês estão lembrados, eu falei na última aula sobre os coordenadas geográficas, falei sobre latitude e longitude, né? Falei sobre paralelos e meridianos, são conceitos básicos da cartografia, tá certo? A cartografia é uma arte, né? É uma ciência da arte, certo? Alguém tem alguma pergunta aí? Um questionamento? Sobre Alguém? varrer e dropar nas ruas, botando no chão, para poder depois ajeitar elas. Vixe, alguém quer varrer aí, ó. Alguém quer fazer uma varredura. Vixe, Maria. Eita. Mas vamos lá. Alguém estava com o áudio aí aberto aí, mas deu certo. Agora. Vai, continuando. Então, assim, pessoal, então nas aulas passadas eu falei sobre paralelos meridianos, que são as linhas imaginárias, tá certo? As linhas imaginárias que são utilizadas para fazerem o cálculo do planeta, tá bom? Então, são imaginárias porque foram criadas pelo homem, a fim de estudar o formato da Terra, certo? Os paralelos são as linhas horizontais, tá bom? Essas linhas horizontais, elas têm uma medida, a medida dessa linha eu chamo de latitude, então os paralelos são medidos em latitude, né? O principal paralelo é o Equador, tá bom? Não sei se vocês lembram aqui, ó. O principal paralelo é o Equador, tá bom? Que está a 0 grau, como ele está no centro da Terra, ele está a 0 grau de latitude, tá bom? E aí vocês observam que o Equador divide a Terra em duas partes. A parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo é o hemisfério sul. Então, tudo que está acima do Equador é latitude norte, tudo que está abaixo do Equador é latitude sul, né? Então, trocando em miúdos, os paralelos são medidos por latitudes, tá certo? As longitudes são as medições dos meridianos. E o que são os meridianos? São as linhas verticais, como no caso aqui o Greenwich. O meridiano principal é o Greenwich, tá bom? Uma coisa interessante a se dizer é que os meridianos, elas têm a mesma extensão, quer dizer, tem a mesma medida. Então, tanto faz esse meridiano de Greenwich ou qualquer outro, a medida é a mesma, tá certo? Diferente dos paralelos. O paralelo, eles têm medidas diferenciadas, como, por exemplo, o Equador tem a maior extensão, porque está no centro da Terra, certo? E o centro da Terra, ela é mais estufada, ela é mais larga, né? Até por causa do movimento de rotação da Terra. Então, você tem uma medida mais extensa no centro da Terra, na região do Equador, e medidas menos extensas, né, nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Mas o meridiano tem medidas iguais, extensões iguais, certo? Mas o principal meridiano do planeta é esse aqui, o Greenwich. Essa linha, ela divide a Terra em duas partes iguais. A parte aqui da direita, que é o hemisfério leste, e a parte da esquerda, que é o oeste, tá certo? Então, o meridiano divide a Terra em duas bandas, né? Uma banda da direita, que é o leste, e a da esquerda, que é o oeste, tá certo? Claro que vocês podem observar aqui nessa imagem que o meridiano, ele tem também o antimeridiano.
que é a linha que está do outro lado do meridiano. Então, aqui você tem um Greenwich, meridiano de Greenwich, e aqui você tem um antimeridiano de Greenwich, né? O antimeridiano, que é a linha que está do outro lado do globo, tá bom? O paralelo, ele não tem isso, né? Então, o Equador, ele vai e circula a Terra completamente, em volta da Terra, completamente, tá certo? Claro que os hemisférios, eles podem receber nomes diferenciados, como, por exemplo, o norte, ele pode receber o nome de setentrional, tá bom? Ou boreal. Então, tudo que está relacionado a norte, eu chamo de setentrional ou boreal. Então, é comum vocês encontrarem nos livros o termo setentrional ou boreal. E isso significa norte. O sul também recebe nomes diferenciados. Como, por exemplo, o sul pode receber o nome de meridional ou austral, certo? Então, o sul também recebe nome diferenciado. Então, toda vez que você escutar o nome meridional e austral, eu estou falando de sul. Uma coisa importante a se dizer é que meridiano não é a mesma coisa que meridional. Não são a mesma coisa, certo? Não. Meridiano são as linhas verticais, né, que liga o polo norte ao polo sul. Então, meridiano, né, eu lembro logo do Greenwich. Então, são linhas imaginárias, linhas verticais imaginárias que cortam a Terra, né, verticalmente. Já o meridional, eu estou falando de sul, certo? Meridional, eu estou falando do sul, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, fique à vontade, tá certo? Então, voltando aqui, ó. Então, a Terra tem alguns planos equatoriais e meridionais. O plano equatorial é o plano que está, né, seguindo a linha do Equador. Então, aqui você tem a linha do Equador, tá certo? Aí, esse plano equatorial é onde está seguindo a trajetória da linha do Equador, certo? Aqui na linha amarela, eu tenho a posição do Polo Sul e do Polo Norte. Então, veja que a Terra, ela tem uma espécie de inclinação. Então, veja que a Terra, ela não circula de forma em pezinha, né, no espaço. Ela tem uma inclinação, uma pequena inclinação. Essa inclinação, ela modifica durante o ano. Às vezes, você tem uma inclinação mais para a direita e outros anos mais para a esquerda. Então, essa inclinação, ela vai mudando, certo? Essa inclinação, ela é de em torno de 23 graus. Aliás, ela tem 23 graus e alguns minutos. Então, é uma inclinação, certo? Que favorece uma distribuição mais desigual da luz do Sol, certo? Então, existem partes da Terra que recebem menos radiação, né? E outras partes que recebem mais radiação. Existem partes da Terra que fica meses no escuro e partes da Terra que fica meses no claro. Por quê? Porque a Terra está inclinada. Se a Terra não estivesse inclinada, estivesse ali em pezinha, essa distribuição da luz do Sol seria mais igualitária, né? Sem essas distorções, essas diferenças da medida do dia para a noite. Já o plano meridional, ela segue a posição da linha do meridiano, tanto do meridiano como do antimeridiano. O meridiano é essa linha vermelha, e o antimeridiano seria a linha tracejada de vermelho, tá certo? Então, o plano meridional, ela está seguindo o plano do meridiano, certo? Meridiano, no caso principal, é o do Greenwich. Aí você pergunta, professor, poderia ser qualquer meridiano no mundo? Poderia, né? Mas se convencionou na cidade de Greenwich, na Inglaterra, que
lá seria o principal meridiano, a linha que corta a cidade de Greenwich. Certo? Certo, certo, certo. Então, veja aqui, como eu falei para vocês, a diferença de hemisfério norte e hemisfério sul, né? Segue a linha do Equador como marco divisório. Então, a linha do Equador separa a Terra em norte e sul. Como falei para vocês, o norte pode receber o nome de setentrional ou boreal, tá certo? Não sei se vocês conhecem, mas nós temos a aurora boreal, né? E onde é que acontece a aurora boreal? A aurora boreal acontece no Polo Norte, tá bom? Aí, por que ela se chama aurora boreal? Ela se chama aurora boreal porque você tem algumas iluminações no céu por conta da interação da radiação solar com o campo eletromagnético, com o campo magnético da Terra, certo? E aí você observa algumas iluminações no céu, principalmente à noite, né? Dá para você observar umas claridades, verde, azul, amarelo, tá certo? E é muito bonito, parece uma aurora mesmo, tá certo? E por que é boreal? Porque acontece no norte, no extremo norte do planeta, certo? Austral, um grande bizu é você observar a posição da Austrália. Não sei se vocês conhecem a Austrália, o país Austrália, né? A Austrália fica lá na Oceania, no continente oceânico. E a Austrália, ela recebe esse nome justamente porque está no hemisfério sul, né? Austrália, vem de austral, tá bom? Então, tudo que está ligado ao sul é austral. Outra coisa é Ocidente e Oriente. É importante a gente observar o significado do que é ocidental e oriental. Oriental é aquilo que está no hemisfério leste, então, na parte esbranquiçada desse planisfério, eu tenho o leste, e na parte azulada eu tenho o oeste. O oriental está no leste e o ocidental está no oeste, tá certo? Aí você pode observar algumas discussões a respeito de considerar oriental quem está na Ásia, né? Só os países que estão na Ásia, né, e na Oceania. Mas o termo oriental, né, está ligado ao leste e ocidental ao oeste, tá certo? Quem é que faz essa divisão de oriental e ocidental? É o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano que faz a divisão do globo em duas bandas, né? Em leste e oeste. Aqui nós temos a localização do Brasil, tá certo? O Brasil está localizado, boa parte das suas terras está localizado abaixo da linha do Equador. Então, veja que a linha do Equador, em 0 grau, em grande parte do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, e significa que nós estamos no hemisfério sul do planeta. Nós estamos no hemisfério sul. Somente alguns estados do Brasil, como Amapá, como Roraima, né, uma partezinha ali do Amazonas. Então, alguns estados da região norte do Brasil está localizado no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Mas grande parte do Brasil está abaixo da linha do Equador, tá certo? E outra coisa importante a você observar é que grande parte do território brasileiro está localizado entre o Trópico de Câncer, que está aqui, ó, logo acima do Equador, está nessa linhazinha onde eu estou passando a seta do mouse, o Trópico de Câncer, e o Trópico de Capricórnio, que está aqui onde eu estou passando a seta, tá certo? Veja a posição de São Paulo. São Paulo está praticamente em cima do Trópico de Capricórnio, está bem próximo, né, do Trópico de Capricórnio. E o que é que isso significa? Significa que o Brasil está numa posição no globo muito central, muito centralizado, tá bom? Isso significa que o Brasil recebe
uma grande radiação solar. Então, está numa área onde há uma grande radiação solar, onde a radiação solar ela é direta, tá certo? Isso influencia no clima brasileiro, um clima tropical, tá bom? Um clima que é caracterizado, né, por altas temperaturas, certo? E também altas pluviosidades, tá certo? Então, veja a diferença na questão da localização do país e as suas características ambientais, tá certo? Então, veja que o Brasil ela está à esquerda do meridiano de Greenwich. Como o Brasil está à esquerda desse meridiano, eu posso afirmar que o Brasil está no hemisfério ocidental. Então, o Brasil é um país do Ocidente. Por quê? Porque nós estamos à esquerda do meridiano principal de Greenwich, que está marcado na linha azul mais escura aqui, ó, no centro do planeta, tá bom? Então, esse aqui é o meridiano de Greenwich, certo? E o Brasil está à esquerda, tá bom? Então, o Brasil é um país do hemisfério sul, isso segundo a linha do Equador, e é um país ocidental, segundo o meridiano de Greenwich, tá certo? E aqui você pode observar também, nas linhas vermelhas, a posição dos pontos extremos do Brasil. Então, esse ponto mais extremo a leste está a 34 graus de longitude oeste. Né? 34 graus de longitude oeste. Por que longitude? Porque eu estou falando de meridiano. Então, essa linha aqui é um meridiano, certo? Essa linha onde eu estou passando a seta, desculpa, do mouse. Então, essa linha aqui que eu estou passando a seta é um meridiano. E os meridianos são calculados em longitude. Então, essa linha aqui de 34 graus é a longitude desse meridiano aqui, tá bom? Então, o ponto mais a leste do Brasil, que é nesse ponto aqui, está a 34 graus de longitude oeste. Por que longitude oeste? Porque está à esquerda do meridiano de Greenwich. Se essa linha estivesse do outro lado, seria longitude leste, né? Então, a longitude, ele ou é oeste ou é leste, né? Aí aqui você tem o ponto mais oeste do Brasil, que está bem aqui onde eu estou botando a seta do mouse, né? Aí nesse ponto aqui nós temos 73 graus de longitude também oeste, né? Também oeste. Por que oeste? Porque está à esquerda do meridiano de Greenwich, né? Então veja aí a diferença da posição dessas linhas em relação ao Greenwich, tá bom? Então 73 graus de longitude oeste, certo? É uma coisa a observar, mas professor, por que ele aqui, que está mais a oeste, tem 73 graus, e o que está a leste tem 34 graus? Vai diminuindo para frente? Vai diminuindo porque o Greenwich é 0 grau, tá bom? Então, o Greenwich ele é 0 grau. O Greenwich ele é 0 grau e vai até 180 a oeste e 180 a leste. Junta as duas coisas, 180 mais 180, 360 graus, que é um círculo completo da Terra, certo? Ok? Não sei se vocês estão dando para entender aí, tá bom? Então, o ponto mais a oeste do Brasil tem 73 graus de longitude oeste, tá bom? Qual é o ponto mais ao norte do Brasil? O ponto mais ao norte situa-se a 5 graus de latitude, já é outra coisa, latitude norte. Por que norte? Porque está acima do Equador. Aí, quando eu vou falar de latitude, eu olho para o Equador. Aí eu vejo se a linha está acima do Equador ou se está abaixo. Se estiver acima do Equador é norte, se estiver abaixo é sul. Como essa linha de 5 graus, que é o ponto mais ao norte do Brasil,
está acima do Equador, eu vou chamar de 5 graus de latitude norte, certo? Que é esse paralelozinho, essa linha vermelhazinha aqui, tá bom? Qual o ponto mais ao sul do Brasil? Está aqui, em 33 graus de latitude. Latitude por quê? Porque é um paralelo. E paralelo, que são as linhas horizontais, os paralelos são calculadas pelas latitudes, certo? Então, o ponto mais ao sul do Brasil está aqui, né, em 33 graus de latitude sul. Sul por quê? Porque está abaixo do Equador. Então, como esse paralelo está abaixo do Equador, eu vou chamar de 33 graus de latitude sul, né? Então, isso só mostra o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande, né? O Brasil tem uma extensão enorme, tá bom? Aqui nós temos uma rede de paralelos e meridianos, chamada aí de Caneva, né? Mas aqui nessa imagem que eu quero mostrar para vocês é uma projeção de Mulwade, né? Que é muito comum nos mapas mundis, tá bom? Então, veja que nessa projeção você tem o esforço de tornar o tamanho dos continentes reais, tá certo? Por isso que eles são esticados. Quanto mais próximo do norte ou do polo sul, do polo norte ou do polo sul, você tem um esticamento das áreas, tá certo? Você pode até distorcer. Você consegue aí distorcer a forma do continente. Mas você, apesar de distorcer a forma, você mantém real o tamanho da área, tá certo? Que é uma coisa que as projeções geográficas, cartográficas, elas fazem. Quando ela preserva o tamanho da área, ela distorce a forma. Quando ela preserva a forma, ela distorce a área. Então, não existe um mapa perfeito, né? Os mapas, eles não retratam fielmente a realidade, certo? Sobre os movimentos de rotação, eu não vou entrar também aqui numa discussão mais física da coisa, né? Mas, basicamente, pessoal, o nosso planeta, ele circula de oeste para leste, né? E essa circulação, esse movimento de rotação, que é o movimento em torno da Terra, dela mesma, né? Esse movimento, ela vai influenciar na trajetória dos ventos, das correntes marinhas, tá certo? No movimento da atmosfera, tá certo? No movimento dos oceanos, etc. Né? Então, esse movimento de rotação, ele vai influenciar também nos movimentos dos agentes naturais, como no caso do efeito Coriolis, tá certo? Se você for observar, o vento na Terra, ele vai soprar da pressão mais alta para a pressão mais baixa, né? Onde é que está a pressão mais alta no planeta? Estão nas áreas mais frias. Onde estão as pressões mais baixas? Estão nas áreas quentes. Então, o vento vai circular, vai soprar do polo norte à região central da Terra, que é o Equador. Então, o vento vai em direção ao Equador, tá certo? Lembrando que a Terra gira de oeste para leste, tá certo? Então, como o vento vai em direção ao Equador e a Terra circula de oeste para leste, esse vento ele vai sofrer um desvio, tá bom? Um desvio, no caso, para a esquerda, se ele estiver soprando, né, se ele estiver vindo do Polo Sul ao Equador. Então, se o vento estiver soprando do Polo Sul ao Equador, esse vento vai desviar para a esquerda, como mostra aqui a seta azul. Por que ele vai desviar para a esquerda? Por conta do movimento da Terra de oeste para leste, né? Já se esse vento vier do Polo Norte ao Equador, ele vai se mover para a direita, tá bom? Então, o movimento Coriolis, ele é muito importante para a gente observar como o vento, né? Não só o vento, mas as correntes marinhas, o próprio oceano,
a atmosfera, né, as modificações de pressão do ar, tá certo? Essa dinamicidade do ar, da atmosfera, ele se comporta, tá bom? Ok. Tem gente que chama Coriolis, tem gente que chama Corioli. Eu gosto de chamar Coriolis, né? Porque eu gosto de aportuguesar, tá certo? Então, vamos lá. Os fusos horários é uma medida que a gente utiliza, os meridianos, para dar horários estabelecidos para diferentes regiões do planeta, tá certo? Então, esse fuso horário, ele leva em consideração os meridianos, tá certo? Aí você tem uma medida das horas seguindo os graus da Terra, certo? Então, veja aqui você tem o nosso planeta bonitinho, o meridiano de Greenwich, que é o 0 grau, é ele que vai estabelecer onde as horas aumentam e para onde as horas diminuem, tá certo? É só para a gente ter uma noção. Como a Terra circula de oeste para leste, isso vai significar que quem mora a leste do planeta terá as horas adiantadas. Quem mora a oeste terá as horas atrasadas, tá certo? Então, veja aí a importância dos meridianos na questão dos fusos horários, certo? Quem está a oeste, aliás, quem está a leste, terá as horas adiantadas, quem está a oeste terá as horas atrasadas. Aí aqui você pode observar, na imagem não está mostrando, mas cada linha dessa, roxa, está separada por 15 graus. 15 graus, né? 15 graus. Então, a cada 15 graus, né, pulando de uma linha para outra, a cada 15 graus, eu aumento uma hora em direção a leste e vou diminuir uma hora em direção a oeste. Então, eu tenho essa separação. Quem está a leste está aumentando as horas, como vocês podem observar pela a marcação de horas aqui, né? No Greenwich está meio-dia. Do Greenwich para frente, 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, até chegar na linha internacional da data, que é meia-noite. Depois da linha internacional da data, você tem o dia anterior, tá certo? Que é 1h, 2h, 3h da madrugada do dia anterior. Então, vamos dizer que nós estamos numa terça-feira. Então, nós estamos numa terça-feira, 10h da manhã aqui no Brasil. Lá no Japão, que está aqui, ó, vai ser 10h da noite, tá certo? 10h da noite de hoje, de terça-feira. Se eu passar dessa linha internacional da data, né, passar por aqui, e claro que eu vou estar aqui, né, porque se eu passar dessa linha, eu vou voltar para cá, para essa área, e significa que eu tenho que atrasar meu horário, tá bom? Por quê? Porque essas terras aqui, ó, dessa área aqui, tem horas atrasadas em relação a essas terras a leste, tá certo? Não sei se vocês compreenderam, mas se eu passo da linha internacional da data, se eu vou passar daqui e entro aqui, eu tenho que atrasar o meu horário, eu tenho que atrasar o meu relógio, tá certo? Não sei se vocês deu para compreender, dá um nó na cabeça, mas é compreensível, porque essa linhazinha aqui do internacional da data é onde vai marcar um dia para o outro, a passagem de um dia para o outro, tá certo? É o limite de um dia para o outro, tá bom? Então, claro que se eu estiver no Brasil e viajar nessa direção, passando a linha internacional da data para o Japão, eu tenho que acrescentar os horários, né? Eu tenho que acrescentar. Por quê? Porque eu estou passando para o hemisfério leste, né? Agora, se eu for fazer a direção contrária, do Brasil para o Japão, nessa direção aqui, ó, aí eu tenho que aumentar as horas, claro, mas se eu passar dessa linha aqui e voltar para o hemisfério oeste, eu tenho que voltar a atrasar
o meu relógio, certo? Então, nessas linhas, a cada 15 graus, eu aumento 1 hora para leste e diminuo 1 hora em direção a oeste. Aumenta 1 hora para leste, diminui horas em direção a oeste, né? Aí você pergunta, por que 15 graus? Né? É porque, se você pegar a circunferência da Terra, que é de 360 graus, e dividir por 24 horas, que é o tempo de um dia, então, se você for fazer essa divisão, 360 por 24, vai dar 15 graus. Né? Vai dar em torno de 15, vai dar 15, né? Então, veja, o que significa que a cada 15 graus, nós temos 1 hora, tá? E vai aumentar para leste e vai diminuir para oeste. Basicamente, eu quero que vocês entendam isso, né? Sobre o fuso horário, tá bom? Basicamente isso. O Brasil, ele tem 4 fusos horários, tá? Se eu não me engano, isso já não existe mais. Não existe mais esse fuso horário do Acre. E, se eu não me engano, agora o fuso horário está junto. O Acre agora faz parte do fuso horário aqui da região roxa, né? Do norte e centro-oeste do Brasil. Basicamente, o Brasil hoje tem 3 fusos horários, que é o fuso horário das ilhas, que é o primeiro fuso horário, que marca menos 2 horas em relação ao Greenwich, né? Então, as ilhas aí estão 2 horas atrasadas em relação ao horário que marca o Greenwich. Então, por exemplo, se lá na linha meridional de Greenwich for meio-dia, certo? Em Fernando de Noronha será 10 horas da manhã, tá bom? Aí aqui nós temos a maior área do fuso horário brasileiro, que é o segundo fuso horário, que é menos 3 horas em relação ao Greenwich. Aí você tem aqui o terceiro fuso horário, que é menos 4 horas, tá certo? Então, o Brasil, pela extensão territorial, nós temos 3 fusos horários. Lembrando que esse do Acre, que seria o 4º fuso horário, está agora incorporado ao fuso horário terceiro, tá bom? Onde é que está o horário oficial do Brasil? Está aqui no Distrito Federal, no segundo fuso horário. Então, veja que o Ceará está dentro desse fuso horário, no horário oficial. Aí aqui vocês podem observar como está hoje, né? A divisão desses fusos horários no Brasil, com Pará, Amapá, né? Tocantins, que se não me engano, o Pará, ele era dividido bem ao meio, só que agora, no novo fuso horário, vocês podem observar que o Pará está totalmente inserido no horário oficial do Brasil, que é do Distrito Federal. O Amapá não mudou não, continua no segundo fuso horário. Então, como falei para vocês, a linha internacional da data e o meridiano de Greenwich, ele vai fazer essa modificação dos dias, né? E aí, essa linha internacional da data que mais dá nó na cabeça, né? Então, veja que se o Alasca estiver numa segunda-feira, tá certo? A Sibéria vai estar num domingo, tá bom? Vai estar num domingo. Então, se o Alasca estiver numa segunda-feira, que significa que a Sibéria vai estar na terça, porque adianta, né? O Alasca está no hemisfério oeste, a Sibéria está no hemisfério leste. Eu me confundi, né? É exatamente isso. Como o Alasca está no oeste e as horas estão atrasadas, e a Sibéria está no leste, as horas são adiantadas, eu vou ter essa diferença de horário. O Alasca, se estiver na segunda, a Sibéria vai estar na terça, tá certo? Aí, se eu sair do Alasca para a Sibéria, eu tenho que adiantar meus horários. Relógiozinho, né? Tem que adiantar o relógio. E se eu sair da Sibéria para o Alasca, eu tenho que atrasar, tá bom? Eu acho que alguém perguntou alguma coisa aí. Professor, e por que na Coreia do Sul, quando eles nascem, já tem 1 ano de idade? Aí é questão cultural, né? Tem que ver como eles fazem a contagem da idade deles, se eles levam em consideração algum astro, né? Aqui o caso a gente está falando, né?
Na Coreia do Sul, diferente do resto do mundo, todos já nascem com 1 ano de idade, devido ao tempo que o bebê passou na barriga da mãe. Pronto, é questão de contagem diferenciada, né? Então, a linha internacional da data, ela vai marcar, né, a diferença de horários de uma parte oeste do globo para a parte leste do globo, tá bom? Aí, claro que dá um nó na cabeça, mas é compreensível. Aqui a gente pode entender, nessa esquematização, sobre a linha internacional da data, tá certo? Aqui a gente vai observar esse círculo está totalmente dividido em graus, de 0 até 180 graus a leste, né? E de 0 a 180 graus a oeste, né? Então, a leste está a fatia do meio, né? A metade da fatia dessa pizza para a direita é leste, e a metade dessa fatia da pizza à esquerda é oeste, certo? Então, vamos observar, ó. Veja que a segunda-feira, ela está marcada na cor azul, tá certo? Está marcada na cor azul. Então, a segunda-feira está marcando de 90 graus até 180 graus. Quer dizer, de meia-noite até 6 horas da manhã nos países que estão localizados a leste, né? Então, os países que estão localizados de 90 graus de longitude até 180 graus de longitude, já é segunda-feira. E o resto do mundo é domingo ainda, né? Então, veja que a Terra vai circulando, vai fazendo seu movimento de rotação e os dias vão passando, tá certo? Então, quem está localizado de 90 graus até 180 graus a leste, já é segunda-feira, e o resto do mundo é domingo. Aí o globo vai circulando e, claro, consequentemente, o restante do globo vai entrando na segunda-feira. Agora, a segunda-feira já vai ser de 0 grau, né? Que é lá o meio da Terra, de 0 grau até 180 graus. Quer dizer, metade da Terra já está na segunda-feira, tá certo? E a outra metade ainda está no domingo. Então, a Terra vai circulando e os dias vão passando. Aí a Terra continua a circular e agora 3/4 da Terra já está na segunda-feira, que vai ser os países que estão de 90 graus a oeste, 90 graus de longitude a oeste, até 180 graus a leste. Então, países que estão de 90 até 180, né, 90 graus a oeste até 180 graus a leste, já está na segunda-feira. Enquanto que 1/4 do planeta ainda é domingo, tá certo? E aí, claro que a Terra circula totalmente e todos já podem estar localizados na segunda-feira e, consequentemente, esse movimento da Terra vai fazer com que essa partezinha aqui, essa primeira parte, já possa entrar na terça-feira, né? Então, significa que quando a Terra estiver aqui, os países que estão localizados de 90 graus a leste até 180 graus já vão estar na terça-feira, enquanto que o resto do globo vai estar na segunda-feira, certo? Alguém perguntou aqui? Então, no caso, o Brasil é um dos últimos a chegar na segunda-feira. O Brasil, comparado com os países lá da Ásia, né, só chega na segunda-feira depois. Então, o Japão chega primeiro na segunda-feira, e só depois que o Brasil chega na segunda-feira. Então, a gente pode pegar aqui o slide, voltar aqui, né, e ver a posição do Brasil no globo. Então, veja, o Japão está aqui. Então, significa que o Japão vai entrar primeiro, no nosso caso, hoje. Primeiro, o Japão vai chegar na quarta-feira. Então, nesse momento, lá no Japão, são 10 horas da noite, de terça-feira.
Então, o Japão já está entrando na quarta-feira, falta só 1h20 para o Japão entrar na quarta-feira, e nós ainda estamos na terça-feira. Nós ainda estamos a 10h42 de terça-feira. Quem é o último país, né, a última terra a entrar na quarta-feira? É aqui o ponto mais a oeste do globo, que é o Alasca, né? Então, o ponto mais a oeste do globo vai ser o último que vai entrar na quarta-feira, tá certo? Então, daqui a 1h20, mais ou menos, o Japão vai estar na quarta-feira, certo? E o Brasil ainda vai demorar um pouquinho, nós ainda temos a tarde e a noite para entrar na quarta-feira, tá bom? Certo? Por quê? Porque a Terra circula de oeste para leste, sempre nesse sentido. No movimento de translação, pessoal, a Terra demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para circular em torno do Sol, tá certo? Então, veja que a Terra demora 365 dias e mais algumas horas. Então, a Terra demora, tem um atrasozinho aí de 5 horas e 48 minutos. Nós podemos considerar que pode ser 6 horas, tá certo? Pode ser 6 horas. E esse restante de horas que a Terra demora para completar um círculo, uma volta em torno do Sol, nós vamos acrescentar um dia, né, lá no mês de fevereiro, que é o ano bissexto, né? Que é o ano bissexto, tá certo? Aí, claro, e a gente acrescenta sempre um dia lá no mês de fevereiro para a gente completar o calendário. Por quê? Porque o movimento de translação da Terra, ele não completa 365 dias perfeitamente. Tem um atrasozinho aí de 5 horas e 48 minutos, certo? Isso significa também, pessoal, que a Terra tem esse movimento em torno do Sol, mas é um movimento desigual. Por quê? Porque em alguns períodos do ano, a Terra está mais próximo do Sol, e em alguns períodos do ano, a Terra está mais distante do Sol. Os momentos mais próximos do Sol é o periélio. Se eu não me engano, acontece no início do ano, tá certo? Então, periélio, a Terra fica a 147 milhões de quilômetros, né, do Sol, enquanto que o afélio, a Terra fica a 152 milhões de quilômetros do Sol. Aí você diz assim, não é tão grande a diferença, mas isso vai interferir na velocidade da Terra, tá certo? Em torno do Sol. Porque quando a Terra está próxima do Sol, o movimento ele é acelerado, tá certo? Então, a Terra fica com um movimento mais acelerado de translação, nesse movimento de translação. A Terra pega uma aceleração por conta da gravidade, né? Por conta dessa atração que o Sol tem com a Terra, tá bom? Então, a Terra sofre uma aceleração no periélio, fica mais veloz. Já no afélio, a Terra fica mais lenta, o seu movimento fica bem mais lento, tá certo? Aqui você pode observar que a Terra chega num movimento de desaceleração, né? Então, quando a Terra passa do periélio e está na aceleração e vai para o afélio, que é de desaceleração, eu tenho um movimento, um processo de movimento retardado, né? Retardado na ideia de desacelerar, tá bom? E do afélio para o periélio, que a Terra vai começar a se mover mais rapidamente, eu tenho um movimento acelerado, tá certo? Então, o movimento retardado está muito mais voltado para o afélio e acelerado para o periélio, certo? A Emily Maria está perguntando aqui. Singapura é um dos primeiros a chegar na segunda também, porque lá o horário é bem mais adiantado. É sim, está lá na Ásia. O horário lá da Singapura é adiantado, sim. Comparado com o Japão, nem tanto, mas é adiantado comparado com o Brasil.
Então, veja a inclinação da Terra, a inclinação de 23 graus e 27 minutos. Essa linha aqui, a linha vermelha, é o eixo de rotação, é onde a Terra está circulando, né, em torno dela mesma, tá certo? O eixo azimutal é o eixo do círculo, né, da bola da Terra, né? Então, esse é o eixo azimutal. Então, se eu for comparar o eixo azimutal com o eixo de rotação da Terra, eu tenho uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. O Equador está aqui na linha vermelha, né? Vocês podem observar que o Equador também ele está um pouquinho inclinado. Se eu for comparar com o plano de órbita, o que é o plano de órbita? É o plano onde os planetas estão circulando, né? E onde o Sol está localizado. Você tem o Sol e tem um plano da órbita que obedece ao posicionamento do Sol. Então, esse Equador também está inclinado, e se eu for comparar o eixo de rotação da Terra com esse plano de órbita, eu tenho 63 graus e 33 minutos de inclinação. Então, veja como a Terra está bem inclinada, né? Está deslocado para a direita em alguns períodos do ano, e depois se desloca para a esquerda, né, em outros períodos do ano, tá certo? Isso influencia na distribuição da luz do Sol na Terra. Então, veja aqui a incidência desigual dos raios solares, né? Então, em alguns períodos da Terra, algumas áreas da Terra recebem bastante radiação durante todo o ano, já outras áreas da Terra, principalmente nos polos, Polo Norte, Polo Sul, a radiação vai ser totalmente irregular, desigual, o que vai provocar uma área bem mais fria, né? Com pouca insolação, com pouco calor, você vai ter áreas bem frias, promovendo o quê? A formação de grandes calotas de gelo. Aqui você tem os equinócios solstícios, que está totalmente interligado com o movimento de translação da Terra, né? Então, veja, como a Terra ela está inclinadazinha, né, às vezes para a direita e às vezes para a esquerda, né, a Terra ela vai distribuindo calor na sua esfera, no seu corpinho, né? É como se você estivesse fazendo um bronzeamento. Você muda de posição a fim de tostar diferentes áreas do corpo. Então, é como se a Terra estivesse se bronzeando, né, de frente para o Sol, tá certo? Então, o período de solstício é quando a Terra ela está bastante inclinada, é quando essa inclinação ela é acentuada. Então, quando a Terra está bastante inclinada, a radiação do Sol ela vai ser muito desigual. Ela vai conseguir iluminar mais uma parte e menos outra parte da Terra, né? Então, o solstício vai marcar o verão e o inverno, porque é o verão a estação de maior radiação solar, de iluminação solar, e o inverno de menor radiação solar, tá certo? Então, o solstício vai marcar esse período de maior inclinação da Terra, né, e de maior desigualdade na distribuição da radiação do Sol, tá? Já o equinócio é quando a Terra ela apresenta uma inclinação quase que nula. Então, quando a Terra está aqui em pezinho, você tem uma distribuição solar nas partes da Terra mais igual. E vai marcar o equinócio. O que é que o equinócio vai marcar? A estação da primavera e do outono, tá certo? E aqui nessa imagem vocês podem observar quando é que acontece os equinócios e o solstício. O solstício acontece no meio e no fim do ano, e os equinócios acontecem em março e setembro, certo? Professor, vou ter que sair, o meu celular está descarregando, a Rafaela falando aqui. Beleza, tranquilo. Aqui você tem um movimento de precessão, tá certo? Eu não vou adentrar muito nesse assunto por causa do tempo, né? Então, veja que o movimento de precessão vai aí marcar 25.800 anos, tá certo? E esse movimento de precessão é como se fosse um bamboleio que a Terra faz em torno dela mesma. É mais um movimento que a Terra realiza, tá certo?
e o movimento de nutação, que é como se fosse um movimento ondulatório que a Terra apresenta também. Esse movimento de nutação, ele tem uma duração de 18,6 anos, tá certo? Pessoal, eu vou parando aqui esse assunto, tá certo? Do movimento da Terra. Eu vou mandar para vocês esse slide, tá certo? Vou parar aqui a gravação, porque já está muito comprido, senão vai ficar longo demais.